Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 2, artigo 5º. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que o nada perturba e abate. Então esse tesouro que Deus nos dá, a graça dele, a habitação, ele vem habitar em nós, na nossa alma, que é muito fraca e inconstante. Então depois que ele falou desse processo de purificação da alma, que Jesus não vem habitar numa alma impura, num vaso sujo, né? Esse vaso, mesmo depois de limpo, não é que não está seguro, porque ele é muito, muito frágil. Nós somos muito inconstantes. E aí vamos ver aqui, ele vai falar para a gente conservar essa graça, né? Aí ele continua: porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite um momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, e pelo pecado arrebatar-nos no momento tudo o que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E tanto mais devemos temer esta desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número. Mas a gente vai ler daqui a pouco uns trechos do Livro do Céu, para a gente ter armas poderosas e seguras para não perder nossa graça e não temer o demônio excessivamente. A gente tem que temer, ele é um cão raivoso, acorrentado, mas ele não ultrapassa aqueles limites da corrente. Então a gente fica longe, não se aproxima, não deixa que o pecado entre na nossa alma, e aí não tem que ficar com tanto medo assim e viver em função desse medo. Medo é uma arma que ele usa para entrar. Medo. Então é sempre confiar em Deus. Confiar. A Aline está fazendo umas meditações do Livro do Céu, do capítulo 1, do volume 1. E nessa parte do volume 1, Luísa está lutando. Está numa tentação com o demônio. Então é muito bom ouvir como Luísa fez para sair dessa tentação. Jesus ensinou tudo para ela. Foi uma luta terrível, mas ela conseguiu. Aí ele está aqui, continua. Pessoas têm havido muito cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas, lamentavelmente. São pessoas muito santas, pessoas experientes, e deixaram a porta aberta para ele entrar. Mas ele só entra com a permissão de Deus. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribui tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém, foi falta de humildade.
A graça, Jesus fala, não falta a ninguém. Ninguém pode dizer assim, eu caí porque não tinha a graça de Deus, não tinha disponível. Não é assim. Jesus fala que a graça é como o sol, que é a presença dele, a graça é ele. É como o sol nasce para todos, está disponível para todos, mas você pode se esconder do sol. Tem gente que chega ao nível de querer arrancar os olhos para não ver o sol. Ele fala isso. De querer fugir da graça dele. Porque a pessoa conhecendo a verdade, e a verdade incomoda. Eu tô falando de mim. Luísa sempre tinha ela nos primeiros volumes, ela sempre tinha esse medo de que fosse o demônio que se apresentasse para ela. E Jesus sempre falando, Luísa, sou eu, olha para você o que está acontecendo na sua alma, para você ver que sou eu. Porque o demônio não tem a capacidade de te colocar virtudes na alma. E você não seria capaz, aí agora nessa parte ele explica para ela, você não seria capaz de estar nessa cama, que ela viveu muitos anos na cama, se alimentando somente da Eucaristia. Ela ficava petrificada por muito tempo, como se ela estivesse morta. O médico não sabe explicar o que ela tinha. Então, quem tem interesse de saber isso, tem a biografia de Luísa no canal da Aline, tem no site também, livredocel.com.br. E Jesus fala para ela, como que você estaria nesse estado se não fosse eu que coloquei a minha potência na sua alma, para você sofrer isso com paciência. O demônio não é capaz de fazer isso. Ele deixa, ele e o ser humano são inconstantes. Hoje ama, amanhã já não ama, hoje reza, amanhã já não reza. Então, se a pessoa é perseverante, então ele fala que a perseverança é um sinal de que é a graça de Deus que habita na pessoa. Só da pessoa rezar todos os dias, fazer o bem, independente de qualquer coisa, é a graça de Deus. Esse trecho que eu li é do volume 4, 27 de dezembro de 1900. Outro trecho. Efeitos da oração contínua. Continuando o meu estado habitual, esse estado habitual dela é ela na cama, petrificada, sofrendo. Encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus, que, não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse: minha filha, retira-te, não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isto, me retirou ele mesmo, e ao me conduzir me disse: o que te recomendo é o espírito de contínua oração. Este buscar sempre a alma a conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca, e até com a simples intenção, a faz tão bela à minha vista, que as notas de seu coração harmonizam com as notas de meu coração. E eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma, que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra, que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que o demônio é atingido como por um raio, e fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar esta alma. Dito isto, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Livro do Céu, volume 4, 28 de julho de 1902. Então, assim, se você está em constante oração, não quer dizer oração, né? Tem vários tipos de oração. Tem até um padre, Daniel, que explica sobre os tipos de oração. Você está conversando com Deus, é uma oração. Não precisa ser o rosário, ser novena, não. Principalmente meditação, conversa com Deus. Não é padre, acho que é Padre Paulo que fala. Não existe santidade sem meditação.
Não existe santo que só reza a Ave Maria e o Rosário. Não sou eu que estou falando, é o Padre Paulo que fala no curso Engenharia de Santidade. O Rosário é super importante, a gente reza todos os dias. Mas não basta só o Rosário. A gente tem que conversar com Deus. Ler, por exemplo, se você leu a Bíblia, vamos supor que você leu a Bíblia de manhã, e aí você vai meditar aquela palavra. Como que você vai meditar? Conversando com Deus na sua mente. Ninguém nem precisa saber que você está conversando com Deus. Você está lavando a louça, ao invés de você ficar perdido em seus pensamentos humanos, conversa com Deus. Deus está no seu coração. Não ignore Ele. Ele está aí. Dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro de você. Não ignore essa presença. Aproveite. Ontem eu achei linda a mensagem que tem uma meditação bíblica que eu recebo de uma pessoa, e aí Jesus fala assim, os reis humanos, as pessoas humanas, você tem que marcar audiência com elas para conversar. Se você precisar falar com... Eu fiquei pensando, se eu preciso falar com o pároco da minha igreja, eu não consigo. Eu não tenho o telefone dele, a secretária não deixa eu falar com ele. A única hora que eu consigo falar com ele é na hora da confissão, e é muito rápido. Ele é inacessível. Ele falava isso na minha mensagem. As pessoas do mundo são inacessíveis. Às vezes você quer falar com seu vizinho, você não consegue. Você tem que marcar a hora para falar com ele. Tenta falar com o Papa para você ver. Você não consegue. Não consegue. Tenta falar com o bispo da sua cidade. Às vezes você consegue. Mas se você for amigo dele, e mesmo assim você tem que marcar a hora. E com Deus, ele fala assim na mensagem, apesar de ser o rei dos reis, o rei de tudo, eu estou à sua disposição o dia inteiro, 24 horas. Não precisa marcar com ninguém, não precisa fazer nada, nenhuma burocracia. Basta dizer meu nome, me chamar. Eu estou aqui para falar com você. Basta você dizer, Jesus, vamos conversar? Bom dia, ele vai te responder. Vai falar com você na sua mente. Não é porque você não vai ficar ouvindo a voz de Jesus, a voz dele, o timbre da voz dele. É na sua mente. E é assim, você tem que calar o ouvido do mundo. Tem que entrar em seu interior para ouvir a voz de Deus dentro de você. É silêncio. Silêncio não quer dizer que você vai apagar todos os seus pensamentos e ficar calado de tudo, não. Você vai... Silêncio que Deus fala, que Deus pede pra gente, é ouvir a voz dele, falar com ele, sair do mundo, desapegar do mundo, desse barulho do mundo, e entrar dentro de você e encontrar Deus lá dentro. Às vezes não é fácil você calar seus pensamentos e falar com Deus e ouvir Deus. É um treino. Todo dia você vai entrando cada vez mais dentro de você. Mais perseverança, oração todos os dias. Às vezes você vai ficar falando com Jesus, falando, e não vai ter nenhuma luz, não vai ter nenhuma inspiração, mas um dia você vai sentir aquela presença dele e as luzes. Quando você, por exemplo, lê você está lendo a Bíblia, por exemplo, e você começa a meditar naquela palavra, pensar naquela palavra, de repente vem uma luz e você entende aquela palavra assim de uma forma extraordinária. Você nunca tinha entendido daquela forma. Você até chora. É Jesus que está te falando. Nem sempre você vai ouvir a voz lá dentro, mas você vai... Os pensamentos, as luzes que você tem, o entendimento que você tem, é Ele te falando. Só que Ele fala com a gente de formas diferentes da forma que a gente conhece, humanas. Às vezes é só um entendimento que você tem, não é você, é Ele que está te falando. Mas não é. A gente tem que pensar que Ele fala de várias formas. Abrir nossa mente para entender isso. Às vezes Ele fala com você olhando para o céu. E você sente aquela paz,
Você acha lindo o céu, fica encantada com o céu. É Ele falando com você. Ele tocando a sua alma. É o toque de amor dele. Ele toca, não é só com a voz. Então essa comunicação com Deus é diferente da comunicação com o ser humano aqui da Terra normal. Aí você tem que estar bem atento e ter um momento de oração em que você fique concentrada, né? É muito bom acordar cedo, antes de todo mundo acordar, para você ter esse momento e sentir essa presença e estar com Ele, só vocês dois, antes que o mundo acorde. Aí se você está assim em oração constante, Jesus ele fica tão atraído por sua alma e ele vem trazer as próprias virtudes dele, a santidade dele, o amor por ele cresce. E o demônio não consegue nem chegar perto de você. A luz é tão forte para ele que é insuportável. E aí, se ele vem com algum pensamento ruim, você consegue eliminar esse pensamento em segundos. Porque se ele vem te colocar medo, você fala: não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Deus está comigo, eu não tenho medo de nada. Só de você protestar, ele já vai embora e pronto. E a tentação foi embora. O desejo, outro trecho. Esse que eu li era do volume 4, 28 de julho de 1902. O desejo faz com que Jesus nasça na alma. O mesmo faz o demônio. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, veio o menino Jesus e eu, vendo-o muito pequeno, como se acabasse de nascer, disse-lhe: meu querido, qual foi a causa? Quem te fez vir do céu e nascer tão pequeno no mundo? Ele disse: o amor foi a causa, e não só isto, mas o meu nascimento no tempo foi o desabafo de amor da Santíssima Trindade para com as criaturas. Num desabafo de amor de minha mãe, nasci de seu seio, e no desabafo de amor renasci nas almas. Mas este desabafo é formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico concebido. Quanto mais se adentra no desejo, assim me vou alargando na alma. Quando este desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. Então quando você deseja Jesus, ele já fica concebido, pequenininho. Quanto mais você deseja, mais ele vai crescendo, 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 até transbordar. E aí ele vai... Quanto mais esse desejo aumenta, e quanto mais você quer, porque ele é atraído também, te corresponde e você quer mais. E aí chega a transbordar. E aí ele começa a dirigir a sua vida, sua boca, suas obras, seus passos. Ele nasce e vai crescendo, né? De igual modo também o demônio faz seus nascimentos nas almas. Nossa, é triste, né? Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio com suas obras perversas. Se este desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. Então, do mesmo modo que você deseja Jesus, você pode desejar o demônio. Quando você deseja algo mal e vai alimentando aquele mal, ele vai crescendo e ele toma conta da sua alma, te enche de vícios asquerosos. A nossa alma é cheia de compartimentos, ou ela está cheia de vícios, ou vazia, ou está cheia de virtudes. Se você desejar Jesus, esses espaços vão ser preenchidos com virtudes, com a santidade dele, com a presença dele, com amor, com esperança, com fé. Se você deseja o mal, vai encher sua alma de vícios.
Esse é do volume 6, 24 de dezembro de 1913. Quem se deixa dominar pela cruz destrói na alma 3 reinos maus que são o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros 3 reinos bons que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Esta manhã, como não vinha o bendito Jesus, sentia-me toda oprimida e cansada. Depois, ao vir, disse: Minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz como se a cada instante começasses a sofrer. Porque quem se deixa dominar pela cruz destrói na alma 3 reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros 3 reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Então, quem se deixa dominar pela cruz, quem recebe o sofrimento, com amor abraça a cruz, não precisa ter medo do demônio, porque o reino do demônio, da carne, do mundo vai ser destruído na alma. A cruz é nossa segurança. O sofrimento, quando a gente aceita. Jesus carregou a cruz com amor. Se a gente carrega a nossa do dia a dia com amor, aceitando, não precisamos ter medo de nada, porque a gente vai se assemelhar cada vez mais a Jesus. Estamos seguros. O demônio está rodeando, mas ele não consegue fazer nada com você, porque você aceita o sofrimento. Ele não tem nenhum poder sobre sua alma, porque você destrói o poder dele. Aí Jesus vai falar um outro trecho aqui, vai explicar o que o demônio agora vai falar, explicar a parte dele. Esse trecho que eu li da destruição dos reinos é no volume 6, 3 de junho de 1904. Vou ler um último trecho aqui. A mortificação derruba tudo e imola tudo a Deus. Minha filha, a primeira mina que se deve lançar no interior da alma é a mortificação. E quando esta mina se põe na alma, lança tudo por terra e imola tudo a Deus, porque na alma há como tantos palácios, mas todos de vícios, como seria o orgulho, a desobediência e tantos outros vícios. E a mina da mortificação, derrubando tudo, reedifica muitos outros palácios de virtudes, imolando-os e sacrificando todos à glória de Deus. É o que eu falei dos palácios. Só que são palácios de vícios, desobediência, soberba, orgulho, luxúria. Vamos colocar todos os pecados capitais que nossa alma contém. E aí a mortificação destrói tudo destrui esses castelos de vício e faz castelos de virtudes. Dito isto, desapareceu. E depois veio o demônio que só queria molestar-me. Sem sentir medo, disse-lhe. Aí ela já, nesse volume, já não estava com medo do demônio, ela já tinha vencido eles. O que ganhas em irritar-me? Quer apresentar ser mais valente? Toma um pau e golpeia-me até não me deixar sequer uma gota de sangue, entendendo, no entanto, que cada gota de sangue que derramo é um testemunho de mais amor, de reparação e de glória que intento dar a meu Deus. Então, isso que ela está fazendo é o que a gente deve fazer. Se o demônio vem te tentar, e ele fala: eu vou te bater, pode bater. Eu derramo todo o meu sangue. Cada gota do meu sangue que eu derramar vai ser um ato de amor a Deus, de reparação, por todos os que não querem sofrer. Não tem problema, eu sofro por amor. Aí ele vai falar. Aí ele respondeu: não encontro paus para poder te golpear, e se vou buscá-lo, você não me espera. E eu: vai então, que aqui estou te esperando. E assim se foi, ficando eu com a firme vontade de esperá-lo. Quando, com minha surpresa, vi que, tendo encontrado com outro demônio, ia dizendo: é inútil que voltemos. Em que aproveita a golpear se deve servir para nosso dano e com nossa perda? É bom fazer sofrer quem não quer sofrer, porque este ofende a Deus. Mas a quem quer sofrer, fazemos mal com as nossas mãos. E não voltou, ficando eu mortificado. Então, o que ele está falando aqui? O que adianta a gente fazer ela sofrer, se ela vai aceitar e vai oferecer a Deus?
isso vai fazer mal para o próprio demônio. Ele vai se enfraquecer. Então ele não perde o tempo com ela. Ele vai perder o tempo, porque ela vai oferecer o sofrimento a Deus. É o que ele falou aqui, muito importante. É bom fazer sofrer quem não quer, porque isso ofende a Deus. Porque quem permite o sofrimento é Deus. Quem te envia as cruzes, que permite tudo o que acontece no mundo, é permissão de Deus. Tudo. Se você aceita, é uma forma de se santificar, de purificar sua alma, de destruir esses palácios de vícios. Mas se você não quer, você ofende a Deus. E aí o demônio não tem poder sobre a alma que aceita o sofrimento. Então a gente tem essa consciência de que, igual Pedro fala na Bíblia, o demônio rodeia nossa alma o tempo todo. Mas se a gente vive em oração constante, igual Jesus falou, conversando com ele o dia inteiro, você não precisa parar tudo que você está fazendo para conversar com Deus. Pode conversar o dia inteiro. O demônio não tem poder sobre você, ele não consegue fazer nada. Aceitar o sofrimento. Outra forma bem certa dele sair de perto de você. E a devoção a Maria, que a gente vai aprender. Então é isso. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.